Olá, alunos, bom dia. Esta é uma aula de arte para o 7º ano do ensino fundamental. O tema de nossa aula hoje é composição do teatro de animação. Eu sou a professora Márcia, estarei fazendo a moderação com vocês através do chat. E apresento a vocês a professora Fernanda Borges, que dará a aula para nós hoje. Bom dia, professora Fernanda. Bom dia, professora Márcia. Bom dia, turma do 7º ano. Passaram bem a semana? Espero que sim. Vamos dar prosseguimento à nossa habilidade de teatro. Hoje nós vamos falar da habilidade EF07 a R26. Explorar diferentes elementos envolvidos na composição de acontecimentos cênicos do teatro de animação. Personagens, adereços, cenário, iluminação e sonoplastia. E reconhecer seus vocabulários. Turma, vamos relembrar o que a gente falou na aula passada, o que a gente conversou? Então, nós falamos sobre o teatro, que é considerado uma das artes mais completas, pois o ator, ao adentrar na peça, pode encenar vários personagens e representar diversas emoções, provocando reações diferentes no público. Conversamos sobre teatro de animação, que é encenado por meio da presença de um objeto intermediário, objetos, marionetes, fantoches, dedoches, bonecos e outros, entre o ator e a plateia. E conversamos sobre algumas companhias de teatro. Falamos sobre a Pia Fraus, o teatro, Tespes Companhia de Teatro, Rocamora e Cacaxiza, que era aquela companhia de teatro de sombras. E a gente vai começar a nossa aula com uma interação pelo chat. Então, quando a gente pensa em uma peça de teatro, às vezes a gente pensa só nos textos, nos atores e na história. Mas em uma peça teatral, existem outros elementos. Quais seriam esses elementos? Eu vou dar 1 minuto para vocês contarem aqui para mim e para a professora Márcia, quais elementos do teatro, além do texto, atores e a história, tem na peça. 1 minuto, turma. Olha só, professora Fernanda, algumas interações bem interessantes aqui, tá? A Natália cita o cenário. A Emanuele, os figurinos. O Felipe, a luz, né? Esquema de iluminação. O André cita a cultura. A Ana Luísa também figurino. A Lorena cita a dança. A Maria Fernanda e o Carlos Eduardo e o Fábio, o cenário. A Thaís, emoções. Gabriela, sentimentos. A Laura, iluminação. O professor Vinícius, né? Diretor. Muito obrigada, professora, pela participação. Vamos lá. A Giovana citou figurino, iluminação e maquiagem, que é muito importante, a caracterização cênica, né? A Kaila, cenário e atuação. O Luiz Felipe, os personagens. O Gabriel, cenário e música em algumas. Leonardo, as danças, né? A Nicole, expressão, muito importante, né? Na parte de interpretação. Vamos lá. Quem mais? Cenário e roteiro, muito bem. João Cauã. Adereços de cena, figurino e diretor é citado pelo Gabriel. E, vamos lá. O Thomas, ensaiar, não ter medo de apresentar e focar no cenário. Muito bem. O Anderson, roteiro, personagens e muito mais. Tá? Tá bom, turma, vamos lá. Tá certinho. Tudo que vocês vão trazendo pra gente é muito interessante. Alguns de vocês falaram, teve o professor que falou direção, falaram de alguns elementos que existem no teatro. Mas como a aula de hoje é um recorte do caderno do professor e do aluno, nós vamos falar somente de alguns elementos, tá? Mas todos esses que vocês trouxeram estão super certo. Nós vamos falar hoje sobre personagens, adereços, figurinos, cenário, iluminação e sonoplastia. Vamos começar a falar sobre personagem. Então, personagem, que é uma palavra que deriva do grego, persona, máscara, e agon, que debate, que fala por si, que se apresenta. Então, sendo uma máscara, não é a realidade. E sim alguém que se coloca no lugar do personagem, representa e se envolve na história. Então, o ator, personagem nada mais é do que o ator, tá, turma? O ator, ele recebe um personagem para fazer, olha, dessa vez
você vai ser a mocinha ingênua, romântica. Então, às vezes, ela nem é assim tão ingênua e tão romântica, mas ela tem que interpretar aquele papel. Às vezes, o mesmo ator vai lá e recebe um personagem assim, esse é malvado, é vilão, só faz mal para todo mundo. E aí ela vai lá e encarna esse personagem, estuda, lê, procura assistir outros filmes, outras peças de teatro para ficar bem identificado com aquele personagem, tá certo? Então, este é o personagem. Nas formas da tragédia, da comédia e do drama satírico, havia o coro, que era um personagem coletivo que representava o Estado. Isso antigamente, tá, pessoal? Na época da Grécia, quando tinha os teatros, como a gente já conversou na aula passada. Então, esse coro era um número de homens, era só homens, tá? E eles representavam, é como se eles representavam a lei. E, dependendo do gênero, dependendo da peça de teatro, variava. E esse coro que representava o Estado, que às vezes dava aval para a peça ou não, que era como se fosse a crítica de hoje. Não tem os críticos hoje de arte, de novela, de filme? Esse coro é como se fosse a crítica da época. E eram constituídos por homens que trabalhavam no Estado. Vale lembrar que no teatro erudito, diferentemente do popular, os atores também eram sempre homens, tá? No teatro de animação, no entanto, são os objetos, bonecos ou formas animadas que ganham vida e interpretam os personagens. Então não vai ter coro, não vai ter essa questão do Estado, da crítica, olhando, mas isso era uma época mais antiga, tá certo, turma? Só para a gente se situar aqui na história. Vamos lá, passando de falar de personagens, de como que era mais ou menos, como que funcionava o teatro em algumas épocas, nós vamos falar do cenário. O cenário é a composição de elementos agrupados que transformam o espaço onde vai acontecer a cena. E pode ser, esse espaço pode ser convencional ou não, como nós já tínhamos conversado. O cenário é diferente do espaço da cena, que pode ser um teatro, uma rua, uma praça ou mesmo a nossa sala de aula, a nossa escola. Cenário é o que colocamos em algum espaço de cena que foi escolhido e que vai colaborar no trabalho de encenação dos atores para a construção da cena. Ou seja, é um processo de criação e construção do acontecimento teatral no seu aspecto espacial e da imagem cênica. Então, em sua linguagem artístico-estética, utiliza-se elementos como cor, luz, forma, linha e volume para solucionar esteticamente as necessidades poéticas apresentadas pelo espetáculo. O cenário não é só um elemento de enfeite, de cena, e sim uma composição de elementos essenciais que precisam ser pensados junto com a história a ser apresentada. Então, não adianta a gente estar contando uma peça sobre uma viagem de barco no mar e colocar no cenário eletrodomésticos de cozinha. Não vai casar. E às vezes a gente pensa que o cenário, por poucas coisas que tem, um cenário está ali de qualquer jeito. Só colocou aquela ali só para fazer, porque não tinha espaço, mas não é. Pensando em todas as peças de teatro que nós vamos assistir até aqui, tudo é pensado, tá, turma? Então comecem a prestar atenção quando vocês olharem até mesmo as novelas, os filmes na TV, todo o cenário é pensado, uma propaganda quando vocês olham na TV, tudo é pensado, não tem nada fora do lugar. O cenógrafo é uma profissão muito respeitada e, como eu estava contando aqui para vocês, o cenário tem que casar com a peça, com o que está se contando. É necessário aparecer no decorrer de todo o trabalho de dramatização as peças que foram pensadas. Hoje, projetos cenográficos são expandidos para além da cena e podemos pegar como exemplo cenários de filmes e novelas, como eu acabei de dizer. Não tem novela que é feita ao ar livre, eles montam todo aquele cenário de uma cidade, de um bairro, de uma vila. Os filmes, então, nem se fala, né, turma? Tem filme que é feito no espaço, tipo Guerra nas Estrelas. Então, imagina o cenário para tudo aquilo. O cenário das naves espaciais, tudo é cenário, tudo muito bem pensado, tá? Agora, a gente vai para uma hora da interação do chat, que eu quero saber se você já participou na escola, ou em algum centro cultural, ou em algum outro local na igreja, de alguma produção de teatro. Eu queria que você contasse a sua experiência, o que você fez. Vou dar 1 minuto para vocês contarem aqui para mim, para a professora Márcia.
Olha essa professora Fernanda, bastante interação aqui. A Larissa cita que nunca fez, mas gostaria muito de fazer, de participar. Ana Luísa, sim, na igreja. A Emanuele, sim, com a ONG, né, onde ela participa. A Luísa fez a apresentação de balé. Vamos ver quem mais aqui. A Vitória disse que sim, foi muito legal. Vamos lá. O Francisco disse que sim, na escola. Vamos ver quem mais aqui. A Esther fez a bailarina em uma peça. A Érica fez na igreja e ela era o anjo. O Kainan foi um passeio da escola para o teatro no centro da cidade. Foi a experiência que ele teve com o teatro. A Alice citou que sim, mas não deu muito certo. Era uma peça de Halloween. A professora Ivone, sim, na escola. A Esther disse que faz aula de circo. E a Poliana disse que na igreja que ela participa tem um grupo de teatro lá. Né? Vamos ver quem mais. A Emily já participou na escola, mas era narradora. O Pedro Henrique, sim. E não foi muito legal a experiência. Ele disse que foi desastrosa. Infelizmente, ele não é um bom ator. Turma, legal. Mas é legal mesmo quando vocês contam aqui pra gente, não deu certo. Eu acho muito legal quando vocês trazem experiências também que não deu certo. E pensa aqui com a gente também, sempre deu tudo certo na vida. Às vezes acontece. Eu vou ler uma aqui do Jean Vitor. Ele falou assim, era uma peça teatral para a festa junina da minha escola. Eu era o pai da moça que queria casar com um homem e eu não deixei. Às vezes, turma, o que eu sempre comento com a professora Márcia, a escola é o nosso primeiro palco teatral, né? Até mesmo numa encenação da quadrilha de festa junina. Você, parece que não, mas estava lá ensaiando, estava lá encenando. E eu adorei as interações da Alice, né, que falou que do Halloween não deu certo. Muita gente participou de alguma forma, muito bacana, turma. Isso aí traz um material muito bacana para a nossa vida no futuro. Trabalhar com essas coisas, mexer com coisas diferentes. E eu trouxe para vocês agora um teatro de bonecos com cenário digital, para a gente dar uma olhada e depois conversar. Espero que vocês gostem. No episódio anterior, após viajar para o mundo místico e encontrar sua fada madrinha, a princesa começa sua jornada rumo aos portais que a levarão de volta. Mas no caminho, ela sofre um ataque de zumbis. Será que a princesa conseguirá escapar? Acompanhe agora! Durante a fuga, a princesa encontra um casarão aparentemente abandonado para se esconder dos zumbis. Mas será que ele é tão abandonado assim? Ai, que medo! Tem alguém aqui na minha casa. E entrou sem bater. Ei, você, quem é que está aí, hein? Oi! Você pode me ajudar, por favor? Sim, eu já estou indo. Olá, pobre criança. O que você faz aqui? Eu estou perdida. Será que você pode me ajudar? Mas é claro. Venha comigo. É por aqui, ó. É aqui. Entre ali. Oh não! A princesa sofreu uma emboscada pela bruxa. Será que ela conseguirá escapar? O que a bruxa fará com ela? Não perca no próximo episódio de A Princesa e o Rei. Turma, eu trouxe essa pecinha de teatro com fantoche. Quem quiser continuar assistindo, tem no YouTube, chama Operação Fantoche. Pode continuar, tem vários episódios, mas eu trouxe pra gente olhar o cenário que ele fez com cenário digital. Ele foi trocando as cenas com o cenário digital. Era isso que eu quis trazer para vocês, tá? Vamos continuar nossa aula, vamos falar agora sobre iluminação. A iluminação serve para dar mais foco e ênfase aos objetos no cenário e pode estabelecer relações entre o ator e os objetos.
É um conjunto de luzes usadas nas apresentações teatrais e este também ajuda a transmitir emoções e sensações, como o dia e a noite. Às vezes a gente está assistindo uma peça ou alguma apresentação na TV, a própria luz faz com que fique parecendo dia, ou parecendo noite, ou parece que está quente, pegando fogo, ou parece que está muito frio. Então a luz ela pode dar várias sensações, pode ajudar em vários aspectos no teatro, tá? Como a maioria dos elementos do cenário está parada, as luzes ajudam a produzir um efeito mais marcante, certo? Agora a gente vai passar para outro elemento, que é a sonoplastia, que nós já conversamos um tempo atrás, eu acho que vocês vão lembrar o que é. Então, sonoplastia é o conjunto de sons e efeitos sonoros provenientes de músicas, ruídos, vozes e outras fontes e formas sonoras. Estes são criados para uma atividade artística e ajudam a enfatizar as cenas e emoções dos autores e cenas. A sonoplastia ajuda a envolver o público em emoções e sensações. Toda sonoridade deve conversar com o que acontece na cena. Por isso, o sonoplasta, que é o profissional que trabalha com a sonoplastia, trabalha com essa linguagem, deve estudar bem o texto e depois acompanhá-lo passo a passo. O sonoplasta é o profissional que compõe e faz funcionar os ruídos do espetáculo. Então, turma, sonoplastia a gente tem o tempo todo. Hoje em dia, existe até um banco de sons que você pode usar. Então, tem sons de passarinho, sons de objetos. É a mesma coisa do cenário. A gente não pode estar falando sobre uma peça teatral sobre o fundo do mar ou sobre uma viagem de barco e a sonoplastia ser sobre um vulcão pegando fogo. Não tem como. Então, o sonoplasta também tem que acompanhar toda a peça teatral, tem que ler antes. Você vê que a gente assistiu agora? Tinha uma sonoplastia. Então, tinha mudança de cenário, tinha sonoplastia também. Tá? Então, precisa estudar muito. A sonoplastia, turma, é uma coisa que a gente já pode começar a pensar quando a gente assiste uma novela, assiste uma propaganda, os filmes. Então, tem aquela hora do filme que é uma parte mais tensa, então a sonoplastia vai mudar. Tem aquela parte do filme que é mais romântica, vai mudar a sonoplastia. Procurem começar a reparar, até mesmo em propaganda de televisão, tá certo? Eu trouxe para vocês um teatro de objeto para a gente ver sonoplastia e iluminação. Espero que vocês gostem.
turma? Espero que vocês tenham gostado. É uma peça longa, não deu para trazer toda, só 10 minutos, só 3 minutos eu trouxe, ela tem acho que 10 minutos. Para a gente observar, você vê, não tinha pouco cenário, o que mais chamava atenção? A iluminação e a sonoplastia. A iluminação quando ia no bonequinho de espuma, que deixava tudo escuro em volta, só o foco só no bonequinho. E a sonoplastia, que não precisa nem dizer, né, turma? Mudava completamente toda hora o artista tocando violão. Então eu trouxe para a gente perceber essas nuances de iluminação e sonoplastia. Vamos continuar? Vamos lá, agora a gente vai falar sobre figurino e adereços. Figurino é todo o traje usado pelos personagens em uma atividade artística, que pode ser no teatro, no cinema, musical, entre outros. É um elemento importante da linguagem visual do espetáculo, composto pelas vestimentas e acessórios. O figurino ajuda a dar ideia de qual será o personagem e ele é cheio de simbologia. Pode ajudar a construir o perfil psicológico do personagem e da característica da história. Os figurinos e os acessórios utilizados em cena devem sempre ser coerentes com a época que acontece a ação. O figurinista é o profissional responsável pelas roupas e pelos acessórios utilizados na peça teatral. Então, vamos pegar um personagem, por exemplo, vamos pegar os personagens dos filmes de ação, dos heróis, Então, vamos pensar, pensa você em algum herói que você mais gosta desses filmes de ação, vamos pensar nas roupas, nos símbolos que eles têm. Por exemplo, o Super-Homem. Onde quer que você veja aquela letra S do Super-Homem, que é as cores, que é azul, amarelo e vermelho, onde quer que você veja, você vai lembrar imediatamente ao personagem. Ou seja, o figurino já é tão marcante, esse figurino, que onde quer, mesmo que seja só um pedacinho, só a letra S, você já vai ligar ao personagem. Então, é isso que dá a ideia da simbologia, que pode construir o perfil psicológico do personagem. A gente já está tão acostumado a ver, que quando a gente bate o olho, isso eu falei de um personagem, a gente pode lembrar de vários personagens do cinema, do teatro, que é a mesma coisa. Por exemplo, os figurinos têm que ser usados da época. Então, eu não posso falar sobre uma história que aconteceu no futuro com as roupas de agora. A gente tem que imaginar que as roupas no futuro vão ser muito diferentes. Não posso contar uma história que está sendo contada na Lua com uma roupa do dia a dia. Então, é espaço e tempo. Não posso contar uma história que foi da guerra de 1945 com as mesmas roupas de hoje. Então, o figurinista ele tem que prestar muita atenção em tudo que acontece. Também é um profissional que tem que estudar muito bem a peça, tá? A peça de teatro, ou o filme, tudo que vai se passar. Vamos lá, figurino e adereços. Adereços são pequenos objetos que fazem parte do cenário ou são usados pelos personagens durante a apresentação. Também são conhecidos pelo nome de propriedade teatral e podem ser compostos por anéis, brincos, colares, pulseiras, relógios, adornos em geral, tudo que vocês imaginarem aí. Podem ser chamados também de adereços de cabeça, que são os chapéus, as plumas, tiaras, coroas, entre outros. Até trouxe uma imagem aí, ó, onde os personagens estão cheio de adereços. Tem coroa, tem o manto. Aderecista é o profissional que cuida desses detalhes em uma peça teatral. Ele sempre tem em mente as questões que serão contadas no decorrer da história e as leva em conta desde o seu projeto até o final. Ou seja, é um profissional, turma, que tem que prestar muita atenção nos detalhes. Porque durante uma peça teatral, que geralmente dura 1 hora, ou um filme, você troca de objetos, de adereços continuamente. Então, é um profissional que tem que ter muita atenção. Eu trouxe para vocês um pedacinho de uma peça também, para a gente reparar nos adereços e no figurino, no contexto dessa peça. Espero que vocês gostem.
E aí, turma, conseguiram reparar nos adereços, figurino e cenário? Era uma peça que estava se tratando de mar, marinheiro, marujo, então tudo era relacionado. Tinha o farol, aparecia uma sereia bebê, tudo relacionado. E os participantes, os atores também estavam vestidos de marujo, com os adereços correspondentes, tá? Então, era isso que eu queria que vocês percebessem. Então, vamos lá. É a hora da nossa interação pelo chat. Se você fosse criar uma peça teatral, qual que seria o tema e o personagem principal? Conta aqui para mim e para a professora Márcia, eu vou dar 1 minuto para depois a gente comentar um pouquinho mais. Olha só, professora Fernanda, muitas interações aqui bem diferentes. Olha só, o Roger disse que ele faria uma peça teatral no formato de uma palestra falando sobre o bairro da Freguesia do Ó, aqui na capital paulista. Muito bem, Roger. O Alisson citou que faria uma peça de mistério. Vamos ver quem mais. A Isabelle falou que faria uma peça sobre as princesas. Vamos ver quem mais. O Alisson faria uma peça no gênero terror. A Maria Júlia, um romance. Né? E a personagem principal ia ser uma garota. A Keila citou que faria uma peça falando sobre uma sereia. O Josué, um pirata. O Júlio César faria um tema de um baile, um bailão, né, grande. Olha só. Olha, a Isabela citou que faria uma peça falando sobre comida. E o personagem principal seria um hambúrguer. Bem interessante, né? O Fábio falou que faria uma peça falando sobre a guerra. A professora Lucilene faria uma peça sobre teatro grego e falaria, né, da cidade de Atenas. Muito obrigada, professora Lucilene, pela participação. A Natália, romance ou terror. A Beatriz, princesa. O João Francisco está perguntando aqui o nome do vídeo da marionete de espuma. Depois a gente, né, comenta novamente, né, sobre o nome do vídeo. Ele se interessou em assistir o restante, né? O Arthur faria o capitão, né? Isso aí é uma peça sobre futebol. A Ludmilla, comédia, ação e espionagem. A Kathleen trabalharia com o mundo, né, da fantasia, com a magia. Legal. Nossa, eu fiquei viajando aqui nas peças de vocês. Adorei o da professora Lucilene. Ai, me chama, professora, se for fazer essa peça. Eu adoro teatro grego. Nossa, cada ideia, a gente fica lendo aqui, fico me divertindo, turma. Muito bacana mesmo. Vamos lá, vamos dar prosseguimento na nossa aula. Agora, já estamos quase chegando ao fim, eu vou propor um desafio para vocês. Pensando nesse chat, que vocês colocaram ideias fantásticas, então pensando na peça e no personagem que você gostaria de criar, faça um desenho do cenário com os elementos que a gente estudou hoje, como figurino, cenário, qual seria a trilha sonora. Você pode escrever num papel, fazer como se fosse um esboço mesmo, uma apresentação para mim. Olha, a minha peça vai se chamar No Fundo do Mar, esse é o cenário, esse é o personagem principal, a trilha sonora que vai tocar é essa. Tira uma foto, posta no CMSP, lá no Instagram. Quem quiser ir mais além do desenho, se quiser realmente gravar essa peça para mim com o teatro de objetos, eu vou ficar muito feliz. Pode gravar, postar para mim, que a gente está sempre curtindo, está comentando, tá certo? Professora Márcia? Olha só, vamos falar um pouquinho de algumas curiosidades aí sobre o teatro grego, tá? Olha só, gente, por que vocês acham, né, que no teatro grego se usavam as máscaras? Será que era apenas porque todos os personagens eram homens e para facilitar na hora que eles tivessem que interpretar um personagem feminino? Não, não era apenas para isso. A máscara, gente, vocês devem pensar que a dimensão de um anfiteatro ou de um teatro grego, ele tinha a dimensão de um estádio de futebol, né? Então, pense, como é que a voz desse ator, ela ia chegar até a última pessoa que estava sentada lá na última pecinha da arquibancada lá em cima, tá? Então, pensando nisso, essas máscaras, elas eram machetadas em couro e elas eram vazadas por dentro, ou seja, elas eram ocas, justamente para ajudar na projeção da voz do ator. Assim, todo mundo podia ouvir com perfeição aquilo que o ator estava falando lá embaixo,
mesmo que você estivesse lá na última cadeirinha, lá em cima. Outra coisa importante também, né? Pensem, quando a gente vai assistir, né, um jogo de futebol no estádio, se você está lá na última cadeira, você vai ver as pessoas pequenininhas lá embaixo, não é? Então, como que a gente fazia para tirar esse problema, né? Para resolver esse problema, para que a pessoa ficasse num tamanho razoável para ser bem vista de longe? Eram utilizados os chamados coturnos, que eles eram sapatos, né, com uma plataforma enorme embaixo, tá? E os atores se equilibravam nesses coturnos ou sapatos improvisados aí. Ou seja, então cada ator daquele, se ele já tivesse, vamos supor, 1,70 m, 1,80 m, ele ficava com aproximadamente 2,10 m, 2,20 m de altura. Além disso, para facilitar ainda mais essa visão de longe, os figurinos, eles também eram especiais, né? Eram feitos, então, uma parte, né, oca por dentro, né? Era uma parte de sustentação, na verdade, feita uma armação de madeira, e por cima dessa armação de madeira é que vinha o couro e os tecidos, tá? Para dar essa sensação de amplitude. Agora pensem, gente, né? Como que todos os atores, então, eram bem atléticos, eram tipos atléticos. Por quê? Pensem você ficar 2 horas, 2 horas e meia, até 3 horas, equilibrado em cima de um sapato pesando aproximadamente de 5 a 7 quilos em cada perna, mais uns 10 quilos aqui de figurino e mais a máscara que também pesava de 2 a 3 quilos sobre a sua cabeça, né? Então, por isso também que os homens eram escolhidos para interpretar esses papéis, até pela questão de condicionamento físico, para suportar tanto peso, né? E poder continuar fazendo evolução e se movimentando ali no palco, tá certo? É isso. Legal, turma. Ó, o nome da peça do bonequinho de espuma é Jordi Bertrand. Jordi, Jordi Bertrand. Companhia de Marionetes. Jordi Bertrand. Pode colocar lá no YouTube que você consegue assistir na íntegra, não só esta, mas como outras peças deles, tá certo? É bem bacaninha. Então é Jordi, Jordi Bertrand, B-E-R-T-R-A-N, Jordi Bertrand Company. Vamos retomar o que a gente aprendeu hoje, turma? Então, nós conhecemos as composições, linguagem teatral, que são personagens, cenários, sonoplastia, iluminação, figurinos e adereços. Apreciamos alguns vídeos com elementos que compõem uma peça teatral. Pensamos em qual seria o tema e o personagem principal se fôssemos criar uma peça teatral. É bem complexo, né, turma? A gente criar uma peça teatral com todos esses objetos, cenário, sonoplastia, iluminação, figurino, adereço. E a nossa aula está acabando. Eu vou esperar vocês lá no hashtag Eu no CMSP, mas nós temos também mais um canal para a gente conversar. Então, conta pra gente o que você achou da aula que você acabou de assistir. Você pode mandar sua avaliação através do link que tem aí ou do QR Code. Deixa a sua avaliação, seus comentários. É mais uma forma da gente se conhecer, da gente também se aproximar. E estou esperando vocês lá no hashtag Eu no CMSP com desenho. Quem quiser criar um teatro de objetos, também vou ficar bem contente, tá certo? A nossa aula chegou ao fim. A gente se vê na próxima aula. Obrigada, professora Márcia, pela participação. Obrigada a vocês, alunos. Obrigada aos professores que participaram conosco. Até a nossa próxima aula. Tchau, turma. Tchau. A gente se vê na próxima semana.